Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Sonho Bem-vindo. Sou Renato Tomioka, ginecologista especialista em medicina reprodutiva. E este podcast é produzido pela Arte Academy com o apoio da Clínica Vida Bem-vinda. E tem o foco de trazer para você o que há de melhor e mais atualizado na ciência da reprodução humana com a nossa experiência clínica do dia a dia. Acreditamos muito na força da boa informação e o nosso objetivo é ajudar quem precisa a atingir o sonho de ter um filho através de conteúdos de alta qualidade reunidos por quem trabalha com infertilidade. Para mais detalhes, entre no site arte-academy.com.br/podcast. E agora, segue o nosso episódio de hoje. Muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Sonho Bem-vindo. E nesse episódio eu converso com a doutora Larissa Matsumoto sobre quais são as chances de engravidar após um tratamento oncológico. A doutora Larissa ela é formada pela Faculdade de Medicina da Unicamp, onde ela fez residência médica em ginecologia e obstetrícia. E hoje ela trabalha conosco na Vida Bem-vinda, já tem alguns anos. Ela é também pós-graduanda na Faculdade de Medicina da Unicamp. Ela tem título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela Febrasgo e é membro da Sociedade Paulista de Ginecologia e Obstetrícia, a SOGESP, e também da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva. Nesse episódio nós focamos no tratamento oncológico feminino, falamos bastante da fertilidade feminina após uma quimioterapia, uma radioterapia, quais são os cânceres mais comuns que nós lidamos no dia a dia, e ela trouxe algumas informações importantes aqui sobre a segurança do tratamento, o impacto na reserva ovariana e algumas dicas para as pacientes que estão nesse momento delicado da vida. Então, espero que vocês gostem desse episódio com a doutora Larissa Matsumoto. Lari, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do podcast Sonho Bem-vindo. E hoje, um tema muito importante, um tema muito sério, que é a respeito das chances de engravidar após um tratamento oncológico, ou seja, um tratamento de câncer. Então, vamos lá. Obrigada, Rê, pelo convite. É um prazer estar aqui de novo. Vamos à conversa. Vamos lá, vou começar aqui, Lari, pelas perguntas objetivas e a gente vai fazendo um pouquinho desse contextualização aqui para o pessoal que talvez não esteja tão habituado com esse tema. Mas, primeiro, quais são os efeitos colaterais dos tratamentos em relação à fertilidade, Lari? Ou seja, os tratamentos oncológicos, seja uma quimio, uma radioterapia ou até outros medicamentos, o quanto que eles impactam a fertilidade, especialmente aqui a fertilidade feminina? Bom, Rê, os tratamentos para câncer, de uma forma geral, tanto a quimioterapia quanto a radioterapia, ou às vezes até a associação deles, combinação deles, colocam em risco que uma mulher jovem ou adolescente que seja submetida a esse tipo de tratamentos tenha uma redução da reserva ovariana e, no caso de meninos, né, do potencial reprodutivo masculino, produção de espermatozoide, volume testicular, e até futuramente se deparem com a infertilidade, devido à toxicidade que elas causam nas gônadas, né? Então, alguns quimioterápicos têm esse poder de causar essa toxicidade num potencial maior, outros num potencial menor. E aí, a radioterapia, quando voltada para a região pélvica, ela pode levar também à fibrose, né, não só do ovário, mas também do útero, do endométrio, que participam do processo de implantação do embrião. Então, dependendo do tratamento, esse impacto pode ser enorme. E hoje a gente vivencia aí taxas de sobrevivência muito altas, né, em câncer, desde que o diagnóstico seja precoce, né? A gente acredita que, de uma forma geral, quando uma mulher tem um diagnóstico precoce de qualquer tipo de câncer, a sobrevida em 5 anos chega aí a 80%. Então, por isso que essa é uma preocupação que a gente deve ter no dia a dia em pacientes que têm esse diagnóstico na adolescência ou na adulto jovem, né? Perfeito, Lari. E comenta assim pra gente quais são os cânceres mais comuns, assim, o que paciente a gente está falando aqui? É um câncer de mama, é um câncer de ovário, é um câncer, é um linfoma, uma leucemia? Conta pra gente quais são os cenários mais comuns dentro de uma clínica de reprodução humana quando a gente fala em impacto na fertilidade. Pensando em preservação de fertilidade, o câncer mais comum, né, que causa o impacto na fertilidade feminina é o câncer de mama, e na adolescência são os linfomas, né, os linfomas, as leucemias. Mas, e os quimioterápicos que são utilizados nesses tratamentos, eles são quimioterápicos que têm esse potencial de causa de queda importante na reserva ovariana. Claro que
tem alguns fatores que estão associados aí ao grau de acometimento, né, desse impacto na vida reprodutiva dessa mulher. Então, quando o diagnóstico desses cânceres são mais precoces, né, são adolescentes, a chance de recuperar menstruação, né? Porque a gente classifica esses quimioterápicos de acordo com o potencial, né, gonadotóxico que a gente fala, né? Quanto que ele pode causar uma agressão nas gônadas com a capacidade dele de causar amenorreia, que é a mulher parar de menstruar após o uso da quimioterapia adequada para o tratamento do câncer. No entanto, a gente sabe que mesmo que essa mulher volte a menstruar e a chance de quando uma adolescente tem algum câncer e vai ser tratado, dela voltar a menstruar, ela tem uma chance maior do que uma mulher na vida adulta. Mas nem sempre o fato dela voltar a menstruar está relacionado a uma volta da reserva ovariana ao que era antes desse tratamento. Então, os cânceres mais comuns que a gente acaba tratando e pensando em preservação de fertilidade são os linfomas, leucemias, câncer de mama aí numa idade adulta, né? E sarcomas, tumores coloretais, que são tumores bem frequentes. O câncer mais frequente é o câncer de pele, mas acaba que isso não impacta tanto na fertilidade, normalmente o diagnóstico acaba sendo mais tardio, né. Perfeito, Lari. Já vou emendar aqui uma pergunta, que é uma pergunta bem detalhada e que importa bastante para os médicos, mas também para os pacientes que são mais curiosos em relação ao efeito do medicamento. Ou seja, como que um quimioterápico pode impactar na reserva de óvulos, dependendo aí da idade, quais são os mecanismos de ação? Eu vou citar 2 quimioterápicos que são mais comuns nesses cânceres e que eles servem como modelo, né, de forma de agressividade ao ovário, por exemplo. Então, tem um estudo de um dos estudiosos que mais acabam estudando reserva ovariana após o uso de quimioterápico e transplante ovariano, né, quando faz o criopreservação de tecido ovariano, que é o Octai. Ele tem um estudo in vitro muito interessante que ele fez com ciclofosfamida, que ela é muito utilizada como terapia neoadjuvante para câncer de mama, mas também para linfoma, para algumas doenças reumatológicas. Isso é importante também, né, a gente ressaltar que tem alguns quimioterápicos que são utilizados para algumas doenças reumatológicas, como doenças autoimunes, artrite reumatoide, lúpus, nefrite lúpica, granulomatose de Wegener, e aí isso pode causar, não é um câncer, mas pode causar esse impacto, porque esse medicamento chamado ciclofosfamida, ele leva a uma redução, uma agressão nos folículos que são os folículos primordiais, que são os marcadores ali de reserva ovariana, são os folículos que vão se desenvolver para o que a gente consegue ver no ultrassom, então não são folículos visíveis no ultrassom. Ele leva ao que a gente fala de apoptose folicular e também leva à agressão do DNA. E aí ele fez depois um acompanhamento de estudo até de biópsia desses ovários em crianças de 6 anos, por exemplo, e em mulheres depois de 39 anos, né, em estudos animais. Ele acompanhou que quando essa pessoa é acometida a esse uso numa fase mais jovem, ela tem a capacidade de recuperação desse DNA em até 650 vezes maior do que uma mulher com 39 anos. Então, existe até uma certa recuperação do DNA depois dessa exposição. Mas esse estudo dele é muito interessante que ele mostra que mesmo depois de 12 horas de uma exposição, você tem uma perda de até 80% dos folículos. Depois de 48 horas de exposição, você tem 90% de perda desses folículos primordiais. O outro quimioterápico, que é a doxorubicina, ela é muito utilizada em câncer de mama, ovário, bexiga, pulmão, tireoide, sarcomas. Ela leva, além desse dano no DNA e dano nesses folículos, ela leva também a um dano vascular no tecido. Então, ela agride os vasos e aí a taxa de recuperação depois desses folículos acaba sendo menor do que a ciclofosfamida, que só mataria os folículos ali, né? Porque se agride também a vascularização e a capacidade desse tecido dele se renovar. Então, são 2 dos quimioterápicos que a gente utiliza como modelo de maior ponto de agressão e eles acabam sendo utilizados para essa população que a gente está pensando, eles são quimioterápicos muito utilizados para tratamento desses tumores que acometem essa idade, né.
Lara, eu vou fazer só um paralelo em relação à fisiologia ovariana e lembrar que eu acho que uma figura ilustraria bem isso, mas vou tentar recapitular um pouquinho o que está acontecendo dentro de um ovário, né, jovem, ou até um ovário um pouco mais, com mais idade. A mulher tem folículos em diferentes estágios, né? Então, lembrando que o folículo é a unidade dentro do ovário que contém células maternas, células, né, da granulosa, da teca, e um óvulo dentro. Então, existe folículo primordial, que é o principal, né, estoque de óvulos, são aqueles milhões, 1 a 2 milhões de óvulos que a mulher nasce, quando a gente fala, são os folículos primordiais. Depois, esse folículo pode se transformar num folículo primário, num folículo secundário, depois num folículo pré-antral, num folículo antral, que são os folículos que a gente enxerga no ultrassom, são as famosas bolinhas pretas no ultrassom, quando as pacientes vão fazer alguma contagem de folículos, são os folículos antrais, e depois o folículo pré-ovulatório. Então, nessa cadeia, né, nessa linha do tempo de uma vida de um folículo, lembrar que os folículos, a maioria deles vai entrar numa atresia, eles vão morrer, eles vão, a gente chama de apoptose, né? Eles têm uma morte celular já programada, definida e que hoje a gente não consegue controlar tão bem. Um desses folículos por mês vai se transformar no folículo dominante, que é o folículo, né? A mulher que não usa pílula, não bloqueia a ovulação, ela vai ovular, ela vai ter um folículo dominante. E essa dominância, ela mantém a inibição do crescimento dos folículos primordiais. Ou seja, quando ocorre uma perda aguda de folículos, existe uma perda dessa inibição e existe esse efeito de burnout, ou seja, existe um consumo maior desses folículos primordiais. Portanto, quando a gente fala em agentes, né, esses quimioterápicos, principalmente os agentes alquilantes, aí que você citou um deles, né, você citou vários, né, várias classes aqui, né, mas a gente fala que existem dois danos principais, né? Um dano direto no folículo, essa ação direta no folículo primordial, e uma ação indireta, né? Que essa medicação leva a esse recrutamento aumentado dos folículos primordiais. Portanto, quando eu uso um medicamento que é tóxico, eu posso causar uma toxicidade direta no óvulo e também nos folículos, que levam essas células somáticas, né, as células da mãe, ali, as células que podem morrer e levar à morte do óvulo. E, além disso, você citou a questão da microvasculatura, ou seja, um dano ao estroma e à microvasculatura ovariana. Portanto, dependendo da idade, dependendo do ovário, dependendo do tipo de medicamento, você pode ter vários danos que levam, no final das contas, a uma redução da reserva ovariana, certo? Certo, perfeito. Então, Lara, eu queria só, agora caminhando aqui, né? Então, muito bom, acho que ficou claro essa história dos efeitos colaterais. E, portanto, aí vem a nossa preocupação, né, em relação à preservação da fertilidade nessas mulheres que têm um diagnóstico de câncer e algo que às vezes é muito rápido, né, Lara? Então, conta para nós um pouco como é que é essa logística, né? No momento que a paciente tem um diagnóstico de câncer de mama, fez uma biópsia de mama, tem uma indicação do mastologista de fazer algum tratamento oncológico, muitas vezes é uma quimioterapia neoadjuvante, ou seja, antes de fazer uma cirurgia, ou vai fazer uma cirurgia para retirar esse tumor e depois vai fazer uma quimioterapia e nesse momento entra o médico de reprodução humana. Qual é a sua visão hoje, Lara? Assim, sua visão mesmo assim prática, né? Você que já tem bastante experiência com isso, a gente lê bastante artigo, né, sobre essa vida ideal, nessa, vamos dizer assim, o contexto ideal da paciente que tem condições de congelar óvulo, de preservar a fertilidade e está com câncer, ou seja, ela tem que se preocupar com o tratamento oncológico e, além disso, se preocupar com a preservação da fertilidade. Como é que você vê isso? Talvez uma visão meio filosófica e prática. Como que você encara isso? Eu vejo, é assim, que eu acho que poucas ainda recebem essa informação de que vai causar essa depressão na reserva ovariana e que no futuro ela pode se deparar com infertilidade. Os casos que chegam pra gente, acho que são poucos em relação ao que é diagnosticado aí, né. E já peguei a outra ponta também de pacientes que já fizeram tratamento e que acabaram que por medo até, decidiram por não preservar.
Mas quando a gente, tem o diagnóstico, logo que tem esse diagnóstico e os oncologistas, encaminham as pacientes, a gente não tem um retardo no tempo de tratamento, né, da cirurgia, da quimioterapia, a gente consegue programar esse tratamento de forma rápida e segura. E aí a gente tem que embasar nos estudos mesmo, né, porque muitas mulheres têm medo, porque falam: "Ah, mas meu tumor ele é receptor de estrogênio, receptor de progesterona positivo, ele é de causa genética, que ele é mais agressivo", e a gente tem isso embasado na literatura que não vai aumentar o risco de metástase, de mortalidade, pelo fato dela retardar aí, né, na verdade não vai retardar o tratamento, porque a gente vai fazer dentro desse período entre a biópsia, o diagnóstico e até que ela vá para a quimioterapia neoadjuvante ou que ela vá para a cirurgia. Então a gente consegue programar às vezes até 2 estímulos nesse intervalo, né, lembrando que também as pacientes quando têm algum, tumor daí derivado do, genético BRCA1, BRCA2, às vezes a reserva ovariana é menor, a resposta é menor, e a gente precisa muitas vezes de mais de um estímulo. Então, a gente consegue enquadrar isso, desde que elas venham para a gente logo nesse momento mesmo do diagnóstico. Uma vez, você falou até de questão filosófica, eu li um artigo que ele colocava que ele era um artigo qualitativo, e ele perguntava para as mulheres, né, que faziam a preservação de fertilidade, a relação de esperança depois, se essa mulher tinha mesmo um desejo de maternidade. E elas falavam que era uma coisa mais a se apegar. Então eu vivencio isso mesmo, eu vejo que é um motivo a mais para ela se manter na luta desse tratamento. Então eu sou super a favor de fazer, a preservação, e é importante que a gente até ressalte isso para os nossos colegas médicos oncologistas, de que a gente não vai retardar, no máximo quando a gente acaba ajustando ali, são dias, né, alguns dias a mais para quimioterapia, não vamos aumentar em nada o risco de mortalidade, metástase, piora de prognóstico da doença. Perfeito, Lag. Aqui eu vou comentar. Teve um ano que eu fui fazer uma aula sobre câncer de mama lá no ICESP e falar sobre preservação da fertilidade, né? Um tema bem específico. E a gente acaba levantando alguns artigos, e tem vários assim em relação a esse time, né? Então, o quanto que uma estimulação ou até um dual stim, né? Uma dupla estimulação vai piorar, postergar o tratamento oncológico ou não. Curiosamente, a gente pensa que no momento que a gente tem um diagnóstico de câncer de mama, por exemplo, já no dia seguinte você já vai ter né, uma indicação e no outro dia você já vai começar uma quimioterapia, mas não é bem assim, né? Primeiro porque o diagnóstico ele demora, leva um tempo, né? Quando você tem uma suspeita, ele leva um tempo. Muitas vezes você faz uma revisão daquele diagnóstico para ver se aquele tumor realmente é aquilo que o patologista viu, né? Pede às vezes uma segunda opinião de um outro patologista. E até se pedir autorização, muitas vezes para o plano de saúde autorizar, né, fazer o tratamento, pode demorar algum tempo. E vários estudos, principalmente nos Estados Unidos, né, existem clínicas muito voltadas para a preservação da fertilidade oncológica, por exemplo, a UCSF, e até algumas em Nova York, eles publicam bastante sobre isso. Então, esse estudo da UCSF de 2017, eles mostraram que o delta, né, esse tempo entre você ter o diagnóstico e iniciar uma quimioterapia neoadjuvante, então o neoadjuvante é aquela que faz antes de uma cirurgia, né, para reduzir, por exemplo, o tamanho do tumor, para você fazer uma cirurgia mais rápida, mais segura. Geralmente é uns 16 dias. Mesmo sendo num centro ultra especializado, otimizado, em que todo mundo se fala muito rápido, né? Ou seja, o mastologista já conversou com o médico de reprodução humana, já pediu para fazer o tratamento oncológico, conversou com o oncologista e né, tá todo mundo ali no mesmo barco. Ou seja, fazer um congelamento de óvulos não posterga a quimioterapia neoadjuvante, que seria o tratamento, vamos dizer assim, mais urgente de todos. Muitas pacientes vão fazer uma cirurgia antes, por exemplo, um câncer de mama. Vamos usar aqui o modelo de câncer de mama que é o mais comum, né? Então você ainda tem esse tempo da cirurgia ou até após a cirurgia para poder estimular e congelar óvulo, né? Então isso já está bem documentado que em geral não vai postergar e na média o intervalo ali chega a ser um mês, né? Ou seja, daria para fazer um duo stim, por exemplo, tá? Esse é um estudo publicado na Human
em 2017. Uma outra dúvida muito comum é se a estimulação para congelamento de óvulos piora o prognóstico da doença, né, do câncer em si, principalmente esses tumores hormônio dependentes, né? O câncer de mama e o câncer de endométrio são os mais falados, né? Ou até se ele aumentaria a recorrência do câncer, né? Ou seja, será que se eu estimular e congelar óvulo, eu vou, mesmo se eu ficar bem agora, será que vai aumentar o risco de eu ter lá na frente alguma outra doença, alguma recidiva? E não, né? Até um estudo de 2008, inclusive do Octai, né, que é lá de Nova York, ele publicou mostrando que quando você usa o letrozol nesses casos de câncer de mama, que inibe, né, reduz o nível de estradiol, você não piora a recorrência em relação ao grupo controle. Portanto, sim, é muito segura, né? A estimulação ovariana é muito segura e tem algumas explicações fisiológicas para isso, né? Porque quando você usa o letrozol, você mantém níveis fisiológicos, né, de estradiol e isso não aumenta, né, o tumor, não piora esse resultado. Então, é muito seguro e eu acho que a gente tem que sim, né, disseminar essa informação, não para convencer ninguém. Acho que o objetivo aqui é ter esse conhecimento, né? E cabe, claro, sempre uma decisão em conjunta, né? Da paciente, da família, muitas vezes da paciente, né? Que está junto, porque geralmente a gente pode estar lidando com né, mulheres jovens aqui e, e, claro, o médico, o oncologista, o mastologista, enfim, quem está cuidando da parte oncológica, né? Eu sempre falo que a gente, né, Lara, fica como é uma opção ali, né? A gente fica meio muitas vezes de sobreaviso, né, entre aspas, para caso haja, né, tudo conflua, a gente entra, né, em cena e ajuda nessa parte da fertilidade da forma mais segura possível e mais rápida e eficiente possível, né? Então vamos lá, Lai. Eu queria perguntar o seguinte: se uma paciente tem essa, então vamos lá, ela teve diagnóstico de câncer de mama e ela não sabe o que fazer. Ela tem que pensar no tratamento oncológico, mas ela já ouviu que congelar óvulo pode ser uma opção. O que que você recomenda? Aonde buscar? Para quem recorrer? Como que essa paciente deve se preparar? Se ela toma vitamina ou não? Se ela faz exames? Para de tomar pílula? Conta para a gente um pouco dessa parte prática. Primeira coisa, procurar a nós, né, pra agendar uma consulta numa clínica de reprodução, e lá a gente já começa, muitas vezes a gente já sai ela já sai com uma programação de início de estimulação, principalmente quando ela já está nessa programação de cirurgia, de quimioterapia neoadjuvante. Então o início, a gente pode iniciar em qualquer fase do ciclo, também é outro tabu aí que muita gente pensa que a gente só inicia o ciclo para estimulação ovariana menstruada, então a gente começa em qualquer fase do ciclo. A gente tem todo o cuidado desse aumento de estrogênio, então o uso do letrozol, né, a gente sabe que ele reduz em até um quarto o nível de estrogênio que atingiria numa estimulação convencional. E a gente se preocupa também com o risco de trombose, né, que essas pacientes têm um risco aumentado, e aí quando o estradiol atinge certo valor, quando a gente detecta que existe um risco de trombose, a gente pode utilizar a enoxaparina, principalmente pós-captação ali. E o ciclo pode ser iniciado em qualquer fase. Os exames hormonais que a gente pede durante o tratamento são nossos guias, exames hormonais, hemograma, para se inicia ou não o uso de enoxaparina. As sorologias são necessárias, né, que a gente pede e o resultado normalmente sai rápido. A estimulação dura em média aí 13 a 15 dias até a captação. O procedimento é seguro, é um procedimento super rápido, né? A gente faz uma sedação e o procedimento dura ali 20, 30 minutos. Ela recebe alta no mesmo dia e 2, 3 dias após a captação, ela está bem, na maior parte dos casos, para que se inicie o processo. O fato da gente usar o letrozol também acaba prevenindo essa paciente de fazer uma síndrome de peristímulo mais grave aí, né, que até que se prove o contrário, o estradiol seria um dos fatores associados a esse risco de hiperestímulo.
Então, agendar a consulta, no geral, a gente já sai com uma programação de início. No geral, é muita informação para ela, né, as pacientes saem, né, acabaram de ter o diagnóstico, acabam que vão começar o estímulo para estimulação ovariana, mas muitas delas, elas ficam gratas depois, né, do processo, né, a gente vivencia isso, né, Rê, no dia a dia, quando tem o desejo de gestação, e aí tem um estudo importante do Anderson, que também é da acho que é Escócia, que ele estuda muito a parte epidemiológica, né, de pacientes oncológicas, e ele coloca que esse estudo saiu até em fevereiro agora da Fertility, a depender da idade, se a gente pega pacientes entre 18 a 24 anos que têm, sobreviveram ao câncer, sobreviveram tiveram um diagnóstico e aí 6 anos após de sobrevivência ao câncer. Pergunta para essas mulheres entre 18 a 24 anos, quantas delas teriam desejo de maternidade? Até 90% tem desejo de maternidade. E então é um desejo frequente ali, claro que quanto mais jovem esse desejo é maior, mas de uma forma geral, aí, se a gente pegar todos os estudos que mostram isso, 70, 80% das mulheres referem no momento do diagnóstico uma vontade de preservação de fertilidade pensando em maternidade futura. Então, mais uma vez aqui ressaltar que é um processo seguro, é um processo rápido que não vai retardar e nem mudar o prognóstico da doença. E claro, né, Lari, a gente sempre com esse senso comum, né, esse bom senso de buscar o equilíbrio, né, não é a todo custo fazer um tratamento de congelamento de óvulos, né, pelo contrário, é a todo custo dar a melhor informação para a paciente, o casal, a família, enfim, todos, inclusive os médicos, decidirem se vale a pena ou não, até levando em consideração o prognóstico do tumor, né, que é uma coisa importante. Então, sempre colocar em questão o impacto, né, do possível tratamento oncológico em relação à fertilidade, porque existem tratamentos oncológicos que não impactam, ou têm um risco muito baixo. E muitas vezes os pacientes decidem não congelar, né, não preservar. Por outro lado, colocar também o risco, né, eventualmente de uma estimulação, né, o time, às vezes tem paciente que realmente tem uma urgência e não dá tempo de estimular 2 semanas. Então, acho que esse senso comum é importante, né? A gente está dentro de uma clínica, dentro de uma estrutura que faz congelamento de óvulo, mas não significa que toda paciente que vai fazer algum tratamento oncológico com risco de redução da reserva ovariana deveria fazer, né? Acho que essa é uma mensagem importante aqui para a gente deixar, né? Mas pelo menos deveria conhecer, né, ou saber que existe essa opção. E o que eu vejo, Lara, é que muitas pacientes que marcam, né, chegam a ter essa informação, muitas acabam não fazendo, né, por N motivos, né? Muitas sabem que existem e tal, e claro que durante um tratamento oncológico muita coisa pode acontecer. A gente tem que sempre ter esse equilíbrio aí. Então, Lari, se a mulher não preservar a fertilidade antes do tratamento oncológico, depois ela tem alguma outra opção para engravidar? Então, tem alguns estudos, depende muito do tratamento oncológico, né. Hoje, com a farmacogenética, muitas mulheres que passariam por uso de quimioterápico, até por conta do câncer de mama, eles não têm usado mais, né, por conta desse estudo de farmacogenética do câncer, né, para saber: "Ah, será que o quimioterápico ajudaria nessa paciente ou não?". Então, algumas pacientes acabam não utilizando esses quimioterápicos e mantêm a fertilidade de forma que seria naturalmente, dependendo do tratamento, acaba que tem sim algum impacto. Quando eles pegam a avaliação de pacientes que tratam com quimioterapia de uma forma global, a taxa de gravidez varia de 8 a 12% ali, principalmente pacientes em idade jovem para câncer de mama, que acaba sendo nossa maior referência, né. Então, se for submetida à quimioterapia, acaba que as chances naturais de gravidez acabam sendo pequenas. Para a preservação de fertilidade, existem outras formas de tratamento, né. Quando, a gente fala muito de congelamento de óvulo, mas quando o casal já está estabelecido, congelamento de embriões é outra opção que vai na mesma linha, e criopreservação de tecido ovariano para quando essa mulher ainda não menstruou, né, muito jovem, deixou de ser experimental e é uma opção também até
depois para que essa paciente volte a ter ciclos, né, tenha ciclos menstruais, e 1/3 das pessoas, das mulheres que são submetidas a esse tratamento, depois existe a chance de gravidez natural quando esse tecido ele é reimplantado no mesmo local que o ovário está. Perfeito. E lembrar que mesmo quando ela não tem gametas, né, não tem óvulo ou até não tem embrião congelado, a gente sempre tem a opção de tratamentos com óvulos doados, né, a ovo doação, a ovo recepção nesse caso. Então sim, existem várias estratégias aí, né, Lari? E lembrar que também o tratamento oncológico não significa, não é um sinônimo, né, um carimbo de infertilidade. Ele reduz muitas vezes a reserva, mas dependendo da idade e da reserva basal, essa paciente pode se engravidar até naturalmente, né? Os medicamentos para estimular os folículos para a gente coletar óvulo provocam câncer, Lari? Aumentam o risco de câncer? Essa pergunta é a pergunta que todo mundo acaba fazendo, né, quando vai fazer fertilização in vitro, né. E aí tem alguns estudos que mostram que às vezes não é tanto a estimulação, mas às vezes está relacionado à patologia de base que leva essas mulheres a precisar da fertilização in vitro, né. Então, por exemplo, endometriose a gente sabe que aumenta um pouco o risco de câncer de ovário, síndrome de ovário policístico aumenta o risco de câncer de endométrio, mas olhando de uma forma global, tem alguns estudos de prospectivos, né, de acompanhamento, que mostram que as mulheres que são submetidas antes dos 40 anos à estimulação ovariana não aumenta a incidência de câncer quando comparada com a população global, mas quando são submetidas à fertilização in vitro depois dos 40 anos, pode ter sim um aumento desse risco. E muitas delas com diagnóstico já dessas doenças que causam infertilidade. Então não dá para saber exatamente se onde está aí a origem desse aumento de risco. Perfeito, Lari. E você falando, acho que o paralelo mais óbvio seria a gente comparar com a terapia hormonal, a reposição hormonal na menopausa, na pós-menopausa, né? A gente tem, né, essa geração que passou aí pelo início do século, especialmente ali 2002, a gente tem essa hormoniofobia, né? Toda vez que a gente fala em hormônio, vem pela nossa mente, de alguma forma, a palavra câncer, né? Vem isso muito forte. E muito vem desses estudos ali do começo do século, que associaram a reposição hormonal, né, a reposição de estradiol e progesterona, no caso, no fundo era um derivado de um estrogênio e um derivado de uma progesterona, que poderiam aumentar o risco de câncer de mama. Porém, não é verdade, né? Então, ou seja, não é o hormônio em si que causa câncer, né? Não é a reposição, mas é a paciente que tem um risco maior ou menor de ter aquele câncer, né? Então, quando a gente fala em FIV e malformação fetal, FIV e câncer, no fundo você tem que perguntar quem está usando a FIV, né? E esse é o mesmo raciocínio. Reposição hormonal e câncer de mama e trombose é quem está usando esse hormônio e qual é esse hormônio no caso da reposição hormonal. No caso da fertilização in vitro, da estimulação, são hormônios muito precisos, né, Lara? A gente utiliza a gonadotrofina, são hormônios que estimulam diretamente as gônadas, no caso o ovário. É um FSH, ou um LH, ou uma combinação de ambos, ou algumas medicações que são semelhantes. Então, no fundo, é um medicamento muito seguro, que tem uma meia-vida curta, que não vai ficar circulando no corpo da paciente e que a gente tem muita evidência mostrando que realmente não aumenta esse risco. Mas cuidado, né, com essas generalizações, porque dependendo aí da manchete, né, da revista, enfim, dá uma sensação. A frase pode até ser verdadeira, mas se você não entrar nos detalhes, você acaba se enganando, né? Então, se você falar FIV está associado a aumento de risco de câncer, pode até ser verdade isso, mas não é a FIV em si que causa o câncer, né? Mas a paciente que necessita da FIV. O Rei, e eu acho que um bom modelo são justamente essas pacientes que já têm o câncer diagnosticado, câncer muitas vezes hormônio dependente, que são essas pacientes, por exemplo, com câncer de mama, e que fazem uso da medicação para preservação de fertilidade, e tem estudos depois de segmento dessas pacientes por 5 a 10 anos, comparado com as mulheres que optaram por não fazer o tratamento, tem estudos com N de 400 e pouco em cada braço, e eles mostram que realmente não aumenta o risco de metástase,
metástase para o mesmo estadio da doença, não aumenta o risco do tumor pré-operatório. Então, acho que um bom modelo para mostrar mesmo que, olha, a estimulação não está relacionado ao surgimento de novos cânceres, né? E aí, no caso dessas pacientes que já têm o câncer diagnosticado, surgimento seriam as metástases, que são quando o câncer se espalha. Então, eu acho que esse é um bom modelo para mostrar a segurança mesmo, né, da fertilização in vitro e pensar justamente nisso. Qual que será o fator de risco prévio dessa mulher? Porque esses estudos epidemiológicos populacionais trazem isso, trazem essas manchetes, essas correlações, mas não necessariamente é causa e efeito. Não é que a fertilização, como você disse, não é que as medicações, a fertilização causa o câncer, é que muitas vezes já tem ali um risco aumentado para que isso aconteça. Excelente. Agora uma pergunta difícil, Lari. As taxas de frequência, né? Ou seja, existe um aumento de risco de defeito congênito nos filhos das pacientes que fizeram tratamentos oncológicos como quimioterapia ou radioterapia, em relação a crianças que são filhos de, né, pacientes que não fizeram nenhum tratamento oncológico, ou seja, o tratamento oncológico aumenta o risco de doenças, defeitos congênitos na prole. Não, nem aborto, quando você faz acompanhamento depois dessas mulheres que engravidam naturalmente, ou por fertilização in vitro, após a preservação, ou até com tecido ovariano, congelado, né, criopreservado, não aumenta o risco de malformações e nem risco de aborto, porque se você for pensar também que, esses quimioterápicos causam agressão no DNA, será que o DNA não vai causar um risco maior de aborto, por exemplo? Não, não tem, essa correlação. Então, a partir do momento que a mulher está liberada para engravidar e deseja engravidar ou com seus óvulos congelados ou com tecido ovariano congelado, ou tentar naturalmente, se livre desse medo, né, mais um receio ali que deve ser vencido. Por quanto tempo os óvulos ou os embriões podem, ou até os tecidos ovarianos podem ficar congelados lá? Não tem um tempo, né, antes a gente pensava ali em 5 anos, mas hoje a gente e tem várias notícias, né, de que a gente se depara: a mulher engravida com óvulo preservado com a mesma idade dela, 26 anos, embrião de 19 anos resulta em gestação, então, e hoje a técnica que a gente utiliza tem essa segurança de manter congelado aí por 5, 10 anos, né, que normalmente é o timing que essa mulher depois vai voltar para tratamento. Perfeito. E se a mulher, né, estiver aparentemente fértil depois de um tratamento contra o câncer, qual é a conduta, Lari? Ela deve tentar naturalmente? Ela deve utilizar os óvulos, congelar? O que que você usa de informação na sua prática clínica para levar um raciocínio aqui e ajudar esse casal, essa paciente? Acho que depende muito da idade. O raciocínio seria o mesmo para uma mulher que fez a preservação de fertilidade de forma social. Então, se eu estou com uma mulher que congelou os óvulos ali com 32, 34 anos, e ela vem para depois do tratamento com 42, por exemplo, que a chance de gravidez natural, a chance de aborto acaba aumentando muito, a chance de gravidez natural é muito baixa, optaria por usar os óvulos congelados, né? Mas eu deixaria, eu conversaria, né, sobre as chances reais de cada um dos acontecimentos e, claro, é uma decisão sempre do casal, mas, tentaria engravidar naturalmente por um certo período de tempo, mas a idade ali seria o fator fundamental e a reserva ovariana. Então depende muito também se essa mulher está tendo ciclos, né, outro fator importante, porque quando a mulher trata com um quimioterápico depois dos 35 anos, a chance de que ela entre em amenorreia, de que pare de menstruar, acaba sendo mais alta. Depois dos 38, maior ainda. Então depende muito do fator, se ela ainda está menstruando, se como que estão os ciclos, né? Se tem alguma reserva ovariana ali que possa ter chances de gravidez natural e, claro, o desejo, né? E os riscos associados à idade. Perfeito, Lara. Eu queria que, estamos aqui caminhando para o final, queria que você deixasse aí uma mensagem, especialmente para os pacientes que estão nesse momento difícil, né, de um diagnóstico de câncer, qualquer tipo de câncer,
e que eventualmente estão nos ouvindo, até um familiar, alguma amiga, uma médica que está nos ouvindo aqui, a sua mensagem como especialista aí de reprodução humana. Que se ela deseja, se isso, né, o desejo de maternidade, existe, né, independente da faixa etária que ela tiver, ou se às vezes a adolescente não pensa nisso, né, mas, os pais que deveriam pensar nisso, que procure informações, que nos procure para uma avaliação e que conheça, as formas. A gente vai explicar como funciona o tratamento e as formas as possibilidades, né, de preservação da fertilidade, as chances futuras que estaria relacionado ao tratamento e que não tema o tratamento e que não tema uma gestação futura. Excelente, Lari. Muito obrigado pela participação e até breve. Com certeza a gente vai se falar em breve para gravar mais um episódio aqui para todos que nos ouvem. Muito obrigado a todos e até o próximo. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem-vindo. Se você estiver interessado em saber mais sobre o que conversamos nesse episódio, entre no site arte-academy.com.br/podcast. Você pode nos encontrar no Instagram @arte.academy e @vida bem-vinda. Se você gostou desse podcast, ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários da Apple Podcast ou qualquer plataforma que esteja usando. Esse podcast tem caráter meramente informativo e educacional. Não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico, conforme recomendação do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida aqui nesse canal. E somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse, e levamos isso a sério. Para saber mais, entre no site arte-academy.com.br/sobre.